Bom, gente, então vamos aqui receber agora o Fernando Rocco, da ROC, que ele veio falar para a gente um pouco sobre o tema de o que é ser data-driven. Bom, ele é sócio e diretor de operações da ROC, então eu imagino que ninguém melhor do que ele para falar sobre quão importante é ser orientado a dados, né? Não se esqueça de confirmar a presença, que já está aberta no site, então, por favor, seja bem-vindo, Fernando. Será um prazer para mim poder falar um pouquinho sobre Data Driven com vocês. Acho que eu brinco que o Google solta no mercado alguns termos durante os anos e todo ano é um termo novo, já foi Omnichannel, agora é Data Driven, é o termo do momento. Falar de organização de dados e como a gente toma decisão baseado nisso. Eu não poderia começar sem antes falar um pouquinho da ROC para vocês, né? Bom, a ROC ela é uma agência de marketing digital, ela fica aqui em Sorocaba. E para a gente, o que define a ROC é trazer oportunidade para todo mundo através do digital. Então, a ROC ela enxerga que todo mundo pode ter oportunidade de trazer mais performance se usar o digital de maneira correta, né? Isso para todo tipo de empresa e todo momento. Tanto as empresas que estão no começo da digitalização, quanto empresas já digitais que precisam de uma estrutura digital um pouco mais elaborada e de novidades do mercado. A ROC, quando a gente fala em performance, né, a gente fala em entregar resultado independente do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de marketing, a gente pode falar desde a venda até o cadastro dentro de um site, que é um lead, ou falar até de performance em quantidade de vezes que você aparece no YouTube, ou até visitas à loja. Então, a gente transforma em performance tudo o que é possível e tudo que a gente faz dentro de marketing digital. A ROC faz parte do grupo. O grupo hoje é o Grupo Raccoon. Hoje é o maior grupo independente, né, do Brasil de agências de publicidade. A gente tem a Raccoon, que começou lá em 2013. A Calina, que é uma agência para pequenas e médias empresas, e a ROC. Hoje o grupo tem mais de 500 clientes e totalizando mais de 700 funcionários no total, né? Só de TI a gente tem mais de 100 funcionários dentro do grupo. Bom, quem são os sócios da ROC, né? A Dani é a sócia e diretora comercial. A Dani trabalhou 7 anos no Google, trabalhava com a parte de clientes grandes lá e também a parte de atendimento às agências, né, que é esse Channel Sales. E ela tem experiência com grandes contas como os grupos grandes de educação e ela ajudou muito as agências a acelerarem os negócios dela. E por que a Dani saiu de lá? Porque ela viu o déficit do mercado que ainda precisava nessa parte de agências. E com isso ela vem para criar uma agência diferente, junto com o grupo, né? E para ela o mais importante são as pessoas que fazem negócio e transformam esses negócios em digitais. Bom, eu sou o Fernando, eu trabalhei 5 anos na Raccoon. Eu comecei bem no comecinho lá, como analista e cheguei a sócio-diretor. Eu já fui responsável por quase todos os grandes clientes de varejo lá, como Fast Shop, Leroy Merlin, C&A, Wine, Tokstok. E quando a gente trouxe para o Brasil a definição de Omnichannel, né, que é usar o digital para chegar até lojas físicas, eu fui um dos grandes responsáveis, junto com o Google, de disseminar alguns produtos que a gente chama de produtos Google, né, que é o Local Inventory Ads, que é mostrar dentro do Google Shopping produtos que estão em estoque na loja perto da sua casa. Então, algumas soluções que vocês mesmos usam hoje no dia a dia, né, no Google, eu ajudei a disseminar isso no Brasil. E o meu papel, basicamente, como diretor de operações, é definir a estratégia junto ao parceiro e garantir que o meu time de operação vai conseguir entregar essa estratégia de uma maneira tática e operacional. Beleza? Aqui tem alguns dos nossos clientes, né? A ROC, apesar de ser nova, ela já tem clientes muito grandes no mercado e é uma agência de Sorocaba. Então a gente atende Faber-Castell, Pirelli, Grupo CVC, a gente atende, faz todo o marketing de Etna, a parte de Jovem Pan, na parte de entretenimento, BRF Pets, toda a parte de pets é a gente que faz. Então é a ração Balance, a ração Good, toda a parte de Telenorte, H Stern, que é a seção de joias, né? E o Patro Investimentos tem uma vertical de
só de saúde, que a gente faz toda a gestão de todos os planos da Athena Saúde, que é uma holding de planos de saúde. Então, assim, apesar de ser uma agência que fica em Sorocaba e poucas pessoas conhecem, a gente atende esses clientes a nível nacional, tá? A gente não faz o marketing da Aetna da loja de Sorocaba, a gente faz o marketing da Aetna nacional, a gente faz o marketing da Telenorte nacional. Então, e tudo isso com 2 anos a gente consegue ter clientes de expressão aqui em Sorocaba. Bom, somos premiados e reconhecidos pelo Google e pelo Facebook. Hoje no Google existem cadastradas em torno de 8.000 agências no Brasil e só 34 tem esse selo de Premier Google Partner. Nós somos os únicos Premier Google Partner de Sorocaba e estamos entre as 34 maiores agências do Brasil. Hoje também a gente é Facebook Partner, né? Então a gente tem todo um atendimento especializado e dedicado tanto do Google quanto do Facebook para ajudar a gente dentro do que a gente se propõe a fazer. Bom, e aí vocês entram, né? Mas por que uma agência digital está falando num fórum de tecnologia, num fórum de computação, né? Os nossos serviços, eles vão desde mídias, que é o grosso que a gente fala, né? Que é a gestão de Google Ads, Facebook Ads e todo o planejamento de mídia, passando por SEO, que é como a gente adapta o site ou faz uma consultoria para ele melhorar o posicionamento e o ranqueamento orgânico, que é quando você pesquisa no Google tirando a parte patrocinada do seu site. A parte de design, a parte visual mesmo, a parte de social, que é a gestão das redes sociais, a parte de escrita de conteúdo, que ela é totalmente baseada em SEO, a gente faz pesquisas para entender quais palavras-chave vão ranquear melhor e qual conteúdo eu tenho que entender, e a parte de TI mesmo. Então a gente tem uma área de TI dentro da ROC, e essa área ela é dividida em Web Analytics, que é nada mais que como a gente faz a configuração do Analytics, do Google Analytics ou de qualquer outra ferramenta de Analytics dentro do site dos clientes, toda a parte de tagueamento, que é como a gente faz a coleta, e eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, a parte de extração de dados, que é como a gente extrai dados de fontes de dados diferentes. Além disso, a gente faz a parte de produção de LP e a criação de algumas aplicações web personalizadas, tá? A gente tem algumas aplicações, uns cases que eu posso mostrar depois para vocês. Bom, e trazendo um pouco do que eu vim falar aqui hoje para vocês, o que é ser data-driven, né? Hoje as pessoas, todo mundo acha que é data-driven, mas ninguém sabe realmente o que é data-driven. Quando a gente chega no dicionário, né, a gente vê que ser data-driven é ter uma base sólida para tomar decisão, que é o que a gente imaginava, mas em vez de partir de suposições, essa base tem que ser formada por centenas, milhões de dados coletados, tratados e interpretados para gerar insights valiosos para a empresa. Quando a gente fala nisso, o mais importante aqui é o coletar, o tratar e interpretar. Hoje em dia, a gente mais ou menos faz o que eu coloquei como prática. São um monte de... O que é ser data-driven? É um monte de pessoa tentando juntar dados de fontes diferentes usando Excel. Então, basicamente, você tentando gerar um relatório ou uma fonte de informação onde você não tem segurança se o dado está certo, se o dado foi coletado corretamente. Você mesmo está tentando tratar esse dado dentro de um Excel ou de fórmulas de PROC-V e de índice de correspondência. E no final você tem interpretando, e aí a gente fala que o dado é igual matemática, né? Você pode brincar com ele para ele dizer o que você quer escutar. E a nossa ideia aqui é entender que não é assim que funciona e a gente precisa trabalhar isso de uma forma interessante. Eu costumo falar que, para vocês entenderem melhor como funciona isso, pensa que você tem hoje, está sentado no chão, você é uma criança, né, quando vocês eram pequenos, está sentado no chão da sala e tem 4 caixas de Lego espalhadas pela sala inteira, e sua mãe vira para você e fala, monta um carrinho azul. O quanto tempo você demora para pegar as pecinhas diferentes e da cor azul separar e colocar elas no carrinho azul? Então, quando a gente fala em data-driven, eu já ter organizado as cores dos dados, dos Legos, as cores, os tamanhos dos Legos, tudo isso de uma maneira fácil para quando alguém me solicitar algo que eu preciso daqueles dados para tomar decisão, eu vou lá e pego as peças das cores certas, os tamanhos certos, e eu monto essa minha opinião ou essa interpretação desses dados da maneira que eu quero. Beleza? Então, qual é a função de cada etapa, né? Então, passando pelas etapas, a gente tem o mais importante, o usuário, que sem ele a gente não vai ter dado nenhum. Então, a gente vai ter o usuário, as interações desse usuário, o armazenamento desses dados e como a gente pega esses dados e trabalha eles com reports
para tomar nossas decisões, né? Então, passando por onde a gente coleta essa informação, a gente tem duas formas de coletar, tanto no online quanto no offline. Como a gente trabalha na parte de digital, e a gente está falando aqui com pessoas que vão ter, muito provavelmente, contato, principalmente com cloud, com sites, com algum tipo de informação digital, a gente vai focar um pouco mais no online, mas não vou deixar de falar alguma coisa do offline. Como que funciona o fluxo de coleta de informação no online, né? O usuário ele acessa uma plataforma online, e essa plataforma online contém um monte de informações dentro de cada página. As interações que o usuário tem com essa página acionam os triggers, né, os acionadores mesmo, né? Então disparam esses acionadores que coletam informações, passam ela para um negócio que chama Google Tag Manager, e isso vai para as ferramentas de mensuração. Por exemplo, um Google Analytics, se a gente estiver falando de um caso de um site normal. Mas a gente pode estar falando de várias outras ferramentas, como, por exemplo, um Firebase, se a gente estiver falando de um app, ou qualquer ferramenta de mensuração dessa plataforma. Como que funciona isso, né? Vamos começar pela informação. Como que essa informação é coletada na página? E essa é uma parte muito importante para quem faz computação entender. Não significa que a informação está na página, que ela necessariamente está da forma correta lá, né? Hoje a gente tem duas formas de ter a informação dentro da página. Uma é com data layer, que é nada mais que um objeto JavaScript, que ele contém todas as informações importantes daquela página. E ele fica desvinculado do front. Então, ele é um objeto que está ali no front, mas ele pega todas as informações do back-end. Então, tudo que eu mudar no front não vai ter problema em relação a essas informações. E eu posso pegar pelo DOM, que é onde está todo o código mesmo do front-end da página. Exemplificando, quando a gente olha um data layer, eu vou abrir esse objeto e eu peguei um produto aqui do Kabum e ele está lá. Ele vai me passar o preço por uma nomenclatura que eu coloco dentro do data layer e eu vou buscar essa informação nesse lugar. Quando eu falo de domínio, é basicamente eu abrir, por exemplo, o preço aqui que está no meio da página, que eu encontrei, ele está numa div, ele tem uma classe e eu vou lá buscar esse valor. Eu consigo passar essa informação para o Google Tag Manager das duas formas? Consigo. Mas qual que é a desvantagem de eu passar, né? A desvantagem é que o data layer ele é formado normalmente quando a página é carregada, então ele já é carregado primeiro, eu consigo já pegar ele no disparo inicial, que a gente chama de page view, por exemplo, e eu não preciso depender das alterações de front-end. O que acontece muito? Acontecem muitas melhorias no site, acontecem muitos testes de user experience, de tudo que eu posso mexer, botões, tamanho da fonte ou algo do tipo, que podem mudar coisas no domínio que vão quebrar minha tag. Quando eu falo de dados sólidos, eu estou falando de uma estrutura de dados que eu tenho esse dado e independente das alterações de front, eu vou manter esse dado e eu vou ter segurança em coletar ele usando as minhas tags, que é onde a gente vai entrar agora. Quando a gente fala em Google Tag Manager, nada mais é do que eu pegar as informações do meu site, tratar elas e fornecer elas para as ferramentas. Então, acho que a gente está falando de pegar essas informações e jogar no Google Analytics, que eu vou ter quase todas as informações do meu site, ou voltar, por exemplo, uma informação de conversão para o Google Ads ou para o Facebook Ads, o Pixel do Facebook que todo mundo fala, mas é muito importante eu ter essa gestão de tags em um lugar só. Por que é importante ter o GTM, né? O GTM, ele é como se fosse um buraco dentro do seu site, onde eu consigo inserir algumas informações, alguns scripts que vão coletar informações ou disparar informações, a gente vai falar sobre tipos de tags daqui a pouco, com a facilidade de não precisar ser tudo hard-coded, né? Então, como funcionava antes do GTM? Eu precisava de uma tag para coletar uma informação. Eu tinha que ir lá e colocar na página. Com o Tag Manager, por exemplo, eu preciso que toda a página colete tal informação. Eu vou lá, eu crio uma tag e aplico ela em todas as páginas, porque todas as páginas já têm o GTM. Então, a velocidade que eu consigo melhorar essa coleta de dados e a quantidade de informação que eu coleto, ela aumentou muito, porque a gente não precisa mexer diretamente no código da página. Como que funciona o acionamento das tags, né? Dentro da tag, a gente tem as variáveis,
E variáveis são exatamente o que o GTN ele controla, ele pega mesmo, né, que é a definição verbal de variável, né, ele vai pegar aquilo que está mudando dentro do site, ele começa a segurar aquilo ali por um tempo. E quando a gente customiza um trigger, que é um assinador, ele vai entender se aquela variável dispara esse trigger ou se esse trigger vai pegar alguma variável e passar a informação dentro da tag. Então a tag nada mais é que um código que vai mandar informações para alguma ferramenta baseado tanto nas variáveis setadas quanto no trigger, que é a hora que eu falo para a tag enviar essa informação de fato. Tipos de tag. A gente pode ter 2 tipos de tag dentro de um GTN, né? A gente tem a tag dinâmica e a tag estática. O que é a tag dinâmica? A tag dinâmica normalmente são bibliotecas outras bibliotecas JavaScript dentro do GTN, e ela tem a liberdade de tanto de coletar as informações que ela quiser, né? Porque a gente só dispara essa biblioteca e ela pode fazer basicamente o que ela quiser no site, mas quanto a gente colocar e inserir informações no site também. Então, por exemplo, a gente tem uma tag dinâmica de Google que seta o cookie do Google dentro do navegador do usuário. Então, eu sei que aquele usuário é aquele navegador por conta dessa tag que ele está relacionando comigo. Então, toda vez que eu tenho a interação do usuário com o meu site, eu tenho diversas tags que vão setar cookies, diversas tags que vão tentar puxar a informação do usuário. Isso tudo a gente está trabalhando, né, com o que a gente chama de First Party Data. Se a gente tiver uma tag de terceiro colocada ali que não linka diretamente com o que a gente está fazendo, então, por exemplo, vou colocar uma tag de alguém, outra empresa dentro do meu site. Aí eu posso ter problema de GDPR. E aí uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado as tags dinâmicas dão uma liberdade muito grande dentro do site. Como eu falei para vocês, o GTN, ele nada mais é que um buraco dentro do site que você pode fazer até alterações de fraude, de roubo de cartão de crédito, de tudo que você quiser. Ele coleta a informação dentro do seu site, de alguma forma ele consegue ler aquilo. Então, quando a gente está falando de tag dinâmica, a gente sempre fala para as pessoas tomarem cuidado com quais parceiros de tag dinâmica vocês estão trabalhando. O Google, o Facebook, a Microsoft, o Google Analytics, essas empresas maiores, a gente tem uma segurança de que está tudo certo dentro das tags dinâmicas. Algumas outras empresas trabalham com tags dinâmicas que quando você vai instalar ela e você chama essa biblioteca JS separada, você vai ver quase nada de informação. Passa um mês, você entra lá e chama ela de novo, ela pega a sua vida, tem até GA instalado lá dentro. Então você tem que sempre tomar cuidado com tag dinâmica. Para essas empresas que não são essenciais, né, para um site funcionar como Google, como Facebook, como Microsoft, ou Adobe, alguma coisa do tipo em relação a métricas, a gente usa tags estáticas, ou imagens, ou pixels, como o pessoal chama. O que essa tag faz? Ela dispara uma URL com a informação que a gente precisa. Então, basicamente, o que ela faz? É uma URL de um site do fornecedor, que essa URL vai ter, e eu vou colocar nela, através da configuração da tag, as variáveis que eu quero informar para esse fornecedor. E aí, a informação ela só vai em uma mão. Eu disparo uma imagem para aquele fornecedor, ele pega aquela imagem lá, que é na verdade um link, e ele coleta as informações que estão na URL, e com isso ele consegue entender o que está acontecendo dentro do meu site. Então, se o parceiro não tem essa segurança, a gente sempre tende a pedir tags estáticas, ou a gente fala de pixel, para poder entender como isso funciona. E vocês fazem computação, é bem fácil enxergar quando é um pixel e quando não é, né? Um pixel é basicamente uma imagem, que a gente chama porque é um pixel, né? Porque é uma imagem de 1 por 1, que dispara com uma URL, e é só isso. Quando a gente fala, muita gente chama de pixel tag. E quando a gente fala, quando você vai pegar um pixel que alguém te mandou e tiver um .js, você na verdade não está instalando um pixel, você está instalando um outro buraco dentro do seu GTN que essas pessoas podem instalar tudo que elas quiserem. Então, entender a diferença dos tipos de tag, qual o comportamento dela, é muito importante na segurança do seu site e de como você também está coletando as informações. Beleza, coletei essas informações. E para onde elas vão? Aqui a gente tem ferramentas que coletam informações por tags. E
e aí elas têm um período, né, de consolidação de dados, ou seja, eu não tenho os dados consolidados em real time no Analytics. Por quê? O Analytics precisa de tempo para entender o que está acontecendo, se ele vai validar aqueles dados. Então, ele tem um SLA de 24 horas. A gente, na ROC, com nossos extratores, a gente trabalha com SLA um pouco maior. A gente fica até 7 horas para consolidar dados, porque os dados podem mudar dentro da plataforma. Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, a gente volta as informações do site para o Instagram. Hoje em dia, tudo que a gente faz de mídia, que a gente chama, né, de comprar mídia, de aparecer no Google, aparecer os anúncios que seguem vocês para a vida inteira no Instagram depois que vocês entram no site, eles são baseados na conversão. Então, o que a gente usa? A gente usa Smart Bidding, que a gente chama, né, que é um algoritmo que vai entender quando foi o sucesso, que foi a compra, e ele vai buscar usuários com aquele mesmo perfil de compra que os usuários que compraram. Então, a gente hoje necessita muito voltar a informação para as mídias através das tags, para as mídias conseguirem trazer o melhor resultado para o nosso trabalho. Fora isso, a gente tem o Google Analytics, que é uma central onde tem todas as informações de todo mundo que acessa seu site, misturado, tanto o que eu tenho de informação coletada do site, quanto o que o Google tem de informação daquele usuário, de uma maneira clusterizada, onde eu não consigo identificar o usuário único, mas eu consigo usar toda a inteligência de clusterização de informação do Google para trazer para o meu site, por exemplo, e saber aonde as pessoas que compram tal produto mais entram para ler notícias, aonde, que tipos de produtos essas pessoas também estão acostumadas a comprar. Então, o Google fornece essa clusterização, o Facebook também fornece essa clusterização, e eu consigo trabalhar com informações adicionais sempre de modo geral, nunca de modo individualizado, tá? E aí eu coloquei aqui um Google BigQuery, porque o que é o Google BigQuery? Né? A Google Cloud, ela traz esse banco de dados, esse Google BigQuery, e a gente está testando já na ROC, mas já foi lançado nesse começo desse ano, uma integração direta das tags com o banco de dados, onde eu não precise passar por ferramentas, e isso daria para eu ter uma visão real-time sobre exatamente o relatório que eu quero ver. Então, eu conseguiria ter uma tabela real-time de todos os dados que eu considero importante. Porque é um futuro próximo, a gente ainda está desenvolvendo, então a gente ainda está vendo se vai ter problema de dados consolidados, se a gente vai conseguir manter os disparos. Lembrando que a gente, dentro do GTM, quem tem, por exemplo, Adblock, vai bloquear ainda os meus disparos de tag. Então, eu vou ter uma porcentagem, vou perder uma porcentagem de dados nisso, mas a ideia é que a gente extrapole e trabalhe com os 95% dos dados coletados. Beleza? Dados offline, né? E aí a gente entra em o que todas as empresas basicamente são até hoje, né? Hoje, se eu contar para vocês que mais de 85% do varejo brasileiro ainda tem varejo físico, né? Lojas, as lojas que vocês conhecem, ainda tem um servidor dentro da loja não conectado à internet que faz gerenciamento de estoque. Vocês acreditam? Essa é a verdade, né? As pessoas hoje ainda não entenderam o poder do cloud. Elas ainda estão com servidores locais, e como que eu faço todo esse trabalho, e como que eu tento trazer informações. Então, uma das partes importantes de tudo é a extração dos dados pós o digital. Porque eu vou entrar em CRM, em ERP, no controle de produção, por exemplo, a gente atende Eliar aqui em Sorocaba, eles fabricam as baterias. Então, se eu começar a pensar na coleta de informação na hora que está começando a fabricação da bateria, com o código de barra dela, para vincular isso na venda depois e como isso foi distribuído, qual que é essa jornada, quanto tempo eu levo, quando que a pessoa ativou, eu não consigo entender e eu não vou conseguir depois trazer esses dados de volta. Então a gente mensura isso desde o controle da produção, está começando a fazer isso. A venda de loja física, que eu falei, 85% do varejo nacional está tudo em servidor sem conexão à internet. E qualquer outra informação que eu quiser é possível ser colocada, e se a gente trabalhar ela no banco de dados com uma chave primária que faça match com outras tabelas, a gente consegue colocar tudo junto e analisar. Bom, então onde a gente armazena essas informações que falamos, né? A gente precisa colocar elas em algum lugar.
Hoje, a gente tem todas as fontes de dados, e essas fontes de dados a gente faz um trabalho de extração. Essa extração ela pode ser via API, via scripts, via CSV. Normalmente gostamos de trabalhar com scripts e com API. Fontes de dados que já têm API direta para os nossos bancos de dados ou as plataformas que a gente usa, tanto pode se falar até de AWS ou de Google Cloud, já fica mais fácil, porque a gente consegue puxar as tabelas do jeito que a gente quer, mas senão a gente cria soluções de extração com base em scripts que vão buscar esse dado, tratar ele e colocar ele dentro dos nossos bancos de dados. E eu acho legal mostrar para vocês que, apesar da Rock ser uma agência de marketing, né, a gente tem uma área de TI que está olhando para desenvolvimento de tecnologias que estão super à frente, né, na parte de gestão de dados do que 98% do mercado brasileiro. Eu converso com todos os diretores e presidentes das empresas mesmo de varejo do Brasil, e muita gente está muito atrás do que a gente está falando aqui hoje de coleta, tratamento e armazenamento de dados, tá? Então, quando a gente fala de fonte de dados, a gente usa o que a gente criou na Rock. Eu acho que eu achei legal trazer isso para você. A Rock hoje ela automatizou a extração de dados para as pessoas que trabalham dentro da Rock ter uma facilidade de interpretação. A gente criou um produto nosso que é usado internamente, que é um software. Esse software é 100% criado dentro da Rock pelo time de TI. Ele é o Valdemar. Como é que ele funciona? Eu programo uma rotina que vai extrair dados diariamente no formato de tabela que eu quero, e ela vai automaticamente popular um banco onde eu posso consultar ele através de uma ferramenta de análise de dados. Então eu tenho essa é a carinha do Voldemort. E como funciona, né? Normalmente, como as pessoas fazem isso dentro do mercado. Você tem a ferramenta, dentro da ferramenta você pode fazer extrações manuais de CSV ou de Google Sheets, enfim, e aí você vai trabalhar esses relatórios dentro do Excel. Como que isso funciona na Rock? Hoje o Voldemort ele já consegue fazer automaticamente extrações do Google Analytics, do Google Ads e do Facebook Ads. A gente está adicionando outras fontes, e o que a gente faz com isso? A gente gera essa tabela dentro do BigQuery e a gente só gera a consulta dentro das plataformas, seja até dentro do Google Sheets, que a gente pode fazer, mas a gente prefere dentro do Data Studio. Ou seja, eu consigo trabalhar dentro do Data Studio com uma extração que ela vai acontecer todos os dias. Eu não preciso todo dia ir lá fazer um relatório novo sobre o dia anterior. Eu automaticamente consigo trabalhar isso. Dentro da nova extração, a gente seleciona algumas informações que a gente quer que ele crie, né, dentro dessa tabela, e ele coloca isso dentro do BigQuery. Para mostrar isso para vocês, vocês conseguem ver minha tela? Aqui é o Voldemort. Então, basicamente, eu tenho ele aqui. Eu vou vir aqui, vou fazer uma nova extração. Vou colocar um ID da vista. Vou pegar o ID da Rock. Rock. Esse é o Google Analytics, para quem não sabe. Deixa eu pegar Rock, todos os dados do website. Então aqui eu tenho todas as informações que entrou no site da Rock nos últimos dias, certo? Mas eu quero deixar um relatório que eu consiga olhar isso, que eu tenha isso de uma maneira, ou até bater esses dados com os dados de Facebook, de Ads, então eu vou gerar uma tabela. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar simplesmente esse númerozinho aqui, 179, 089, 9947. Vou dar o nome da tabela. Aqui eu escolho as dimensões que eu quero usar, né? Então as dimensões que eu quero é data, date. Eu quero, sei lá, sessões. Se quiser mais alguma dimensão, eu posso vir aqui e colocar source e medium, por exemplo, a data de início, começo desse mês. É só eu clicar aqui, ó, ele vai confirmar para mim as extrações que eu tenho que fazer, com as sessões, a data e a origem, e eu vou criar aqui uma rotina. Como a rotina acontece todos os dias de manhã para coletar dados D-1,
Eu criei isso ontem, e aqui eu consigo vir no Data Studio, por exemplo, criar um relatório novo, selecionar o meu conector, que é o Google BigQuery, entrar no Rock Data, Google Analytics Reports, e aqui eu tenho teste Secot, onde eu coloquei as informações. E aqui eu consigo brincar com as tabelas e criar meus relatórios baseado em sessões. Então aqui eu tenho como foi as visitas, por exemplo, do site da Rock nos últimos X dias. Se eu quiser colocar datas e brincar aqui com todas as informações que o Data Studio possibilita, eu consigo buscar todas as informações. Se eu quiser pegar e vir aqui em origem de dados e adicionar outra origem de dados ou fazer algum match de dados baseados, por exemplo, em Facebook Ads, Google Ads, outras fontes de dados, eu consigo fazer graças a essa integração que a gente faz, esse tratamento que a gente faz com os mesmos nomes, tudo bonitinho. Beleza? Deixa eu voltar para a apresentação. Então, tudo isso foi feito com tecnologia da Rock. Uma coisa legal que a gente usa para rodar esses scripts que a gente faz para extração de dados é o App Engine do Google. E o que é legal do App Engine do Google? Né? Ela é uma plataforma que ela independe da demanda de dados, ela consegue automaticamente adequar isso para rodar. Então, por exemplo, se eu tenho uma extração que vai demorar ou que tem, sei lá, 2 milhões de linhas para rodar, versus uma extração de 20 linhas, não faz sentido para mim ficar dimensionando quantas máquinas vão rodar ou algo do tipo. Então, o App Engine ele consegue trabalhar de uma maneira que ela automaticamente ele entende essa demanda e começa a colocar e fazer essa extração de uma maneira mais automática, digamos assim. Então, ele faz todo esse provisionamento do servidor, ele olha para isso. É uma ferramenta muito legal e os meninos gostam muito de usar por conta que a gente só se preocupa com o código do script e o resto o App Engine do Google Cloud faz. Por isso a gente usa Google Cloud, tá? Hoje a gente tem esses questionamentos de por que vocês não usam a AWS? Por que vocês não usam alguma coisa com a Amazon? A Amazon está sendo super parceira. Tá, é legal pra caramba. Só que como a gente trabalha com marketing digital, as nossas principais fontes de dados são o Google Ads e o Google Analytics. E por em ser Google com o Google Cloud, eles já têm integração e extração mais fácil. Então, para a gente faz sentido usar o Google Cloud, com isso o Google BigQuery e com isso o Google App Engine. Tá? Quando a gente está falando de extrações externas que não estão no digital ou que estão em outras ferramentas que a gente não tem essa tecnologia ainda, hoje hoje é novo isso, tá? O pessoal está conversando bastante sobre esse assunto agora. É até um assunto que a gente está estudando na Rock para ver se faz sentido a gente aplicar. Mas hoje tem o NiFi, que é uma solução fácil para toda essa parte de extração de dados de ferramentas que não tem isso de uma maneira mais didática no mercado. Então, muita gente já está olhando para isso, para montar os data warehouses e conseguir acessar todos os dados independente da onde estejam, né? Então, eu quero bater quantas pessoas entraram no site hoje e quantas vendas offline eu fiz. Então, eles conseguem fazer através do NiFi. Então, se eu fosse vocês, eu tivesse endereço com dados, eu daria uma olhada nessa ferramenta. E aí a gente entra na última parte, que é a partir do momento que eu tenho um banco de dados estruturado, com as tabelas que eu quero, eu consigo chamar elas em qualquer ferramenta de dados. Então eu consigo chamar ela no Data Studio, que nem eu mostrei para vocês um exemplo bem simples. Eu consigo chamar no Tableau, eu consigo chamar no Power BI, e aí essa ferramenta de análise de dados vai depender do gestor ou de quem está tomando a decisão de qual ela prefere. Hoje a gente prefere o Data Studio pela, de novo, facilidade de integração, mas já fizemos relatórios e importamos dados para Tableau e Power BI no passado, e tá tudo bem, assim, é bem tranquilo fazer isso. Bom, então para terminar, acho que é um ponto importante como a gente tem que ser, né, data driven. Então, na prática, é o que na teoria a gente falou no começo. Então, lembrem
os dados precisam ser coletados, tratados e interpretados. E aí sim você vai conseguir usar eles para poder tomar a decisão. E acho que o ponto mais importante que eu tenho para passar para vocês é: vocês, como profissionais de TI, carregam a responsabilidade de, em todo momento, em toda alteração ou qualquer informação que você forem adicionar ou algo do tipo, em qualquer sistema ou qualquer aplicação digital, vocês têm que pensar no fluxo de dados e o quanto vocês podem estar prejudicando isso. Hoje, o que eu mais tenho é erro de pessoas de TI que não entendem como esse fluxo funciona, e eu perco informações que são valiosíssimas, que vão fazer eu perder performance por conta desse não entendimento. Então, para mim, se vocês saírem daqui com um recado, cuidado com a coleta, o tratamento e a interpretação desses dados quando vocês forem fazer qualquer alteração em qualquer aplicação web. Beleza? Opa, dúvidas? Bom, muito obrigada, Fernando, pela palestra. Galera, acho que vocês já podem mandar agora as perguntas aí que vocês tiverem, fiquem à vontade. Também, Fernando, se você tiver alguma coisa para falar da ROC, dos processos que vocês fazem, também estamos todos ouvidos. Não, legal. Eu até trouxe mais uns 3, 4 slides, acho que você pode passar, se vocês quiserem. Depois eu abro para perguntas. Eu só não queria mostrar eles porque eles vão virar perguntas sobre o que eu vou mostrar, que é o processo seletivo da ROC. Ah, tá. Entendi. Bom, não sei se você está acompanhando o chat aí. Por enquanto, ninguém se manifestou ainda. Então, se quiser continuar. Tá. Olha. Ó, o Gustavo de Jesus Rodrigues Silva perguntou: o Edis é considerado como um inimigo? Não. O Edis ele é considerado até uma forma de você conseguir mostrar para o usuário o que ele quer, né? O Google prioriza sempre o usuário. Então, o Google Ads ele tem, para melhorar sua performance, se você mostrar o que o usuário está procurando, é a maneira mais fácil de você ter performance dentro dele. Então, as pessoas falam: o Google Ads é um pedágio. É um pedágio que a gente paga para poder vender na internet. Obviamente, a gente reforça com os clientes a grande oportunidade que a gente tem dentro de SEO, tanto que a gente tem um time grande de SEO. Hoje, na ROC, só na ROC, contando SEO e tecnologia, a gente tem 15 pessoas. E aí a ideia é que o Ads ele venha complementar, ele venha com opções e produtos que você precisa vender. Eu considero um Ads um amigo de quem saiba usar. O grande problema do Ads é que tem muita gente no mercado que não tem ideia de como ele funciona. Bom, o Bruno Carrasa perguntou: teve um slide que você falou de um coletor estático que tinha uma tag NoScript com uma outra tag IMG dentro. Eu não entendi o que ele está coletando, ou ele perguntou se isso foi só um exemplo. Não, foi só um exemplo, é uma tag de page view. Ele vai coletar só o ID do anunciante que está lá, a gente pode até depois voltar, mas ele coleta o ID do anunciante, fala para o Facebook que teve uma page view ali, e fala para o Facebook também alguma outra variável que eu não consegui identificar pelo código. Eu teria que abrir o Tag Manager e ver o que está passando. Mas basicamente ele só estava falando: olha, agora eu entendi a pergunta do Adblock aí. Basicamente ele só está falando pro Facebook que aconteceu alguma coisa naquela página e o Facebook tem que ficar sabendo daquilo, para o Facebook melhorar e conseguir fazer algumas coisas. Quanto ao Adblock, sim, mas hoje a gente já tem tecnologias que vão passar disso, né? Hoje a gente já tem a Fingerprint, que é uma tecnologia de entender quem é o usuário sem cucar ele. Então a gente tem várias coisas que o Adblock ele vai melhorando. E se a empresa for séria e trabalhar com CRM, consigo pegar direto do site as informações de navegação ou como está acontecendo. Já foi uma preocupação, hoje não é mais. Perfeito. Espero que agora tenha respondido a sua pergunta, Gustavo. Esperar aí ver se aparece mais alguma.
Bom, por enquanto não apareceu mais nada, então... Bom, se você quiser dando continuidade aí para os processos, Fernando, daí eu acho que a galera vai pensando aí nas perguntas, tentando lembrar da palestra. Beleza, eu vou voltar aqui para a apresentação, então. Sim. Só confirma para mim hora que a apresentação voltar para a tela aí. Boa. Então, um ponto importante é, apesar de não sermos uma empresa de tecnologia pura, né, a gente trabalha muito com tecnologia e a gente quer trabalhar com as pessoas e principalmente com vocês. Então, a gente hoje tem vagas para SEO, que é a parte de consultoria, que é olhar e entender quais são os problemas do código do site ou em algumas outras partes do site que o Google não está conseguindo ler, não está conseguindo ranquear a sua página no orgânico. Tanto essa parte de consultoria que é fazer esse mapeamento, quanto a parte de implementação, que é aplicar esses relatórios que a consultoria gera dentro do código do cliente, do front-end do cliente. E também a parte de TI, que é a parte de Web Analytics, que é toda a parte de tagueamento, a parte de configuração de GA, toda essa parte de informação. E também os projetos internos, que é a parte mesmo de mais código, que é onde a gente desenvolve, por exemplo, o Voldemort e outras soluções dentro da ROC. Beleza? Para se inscrever, acesse rock.ag. Lá no rodapé tem um linkzinho para vocês enviarem o currículo. Muito obrigado. Sigam a gente aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom, aqui então nós temos uma pergunta da Isabela Barbosa, que gostaria de saber como você escolheu essa carreira. Essa pergunta é boa. Eu não escolhi, na verdade, né? Eu fiz engenharia de materiais na UFSCar, e aí quando eu estava lá na UFSCar, lá na Materiais, a gente tem um semestre que chama de estágio. Você não pode fazer nenhuma matéria. São 6 meses que você tem que parar todas as matérias e só fazer estágio. E aí eu fui fazer estágio na Rodia, em Paulínia, onde eu trabalhava com engenharia de materiais pura mesmo. Trabalhava no laboratório. Quando eu voltei de lá, eu sempre gostei de marketing, sempre fui da Atlética, sempre fui do centro acadêmico. E quando eu voltei de lá, uma amiga falou assim, tem uma empresa nova em São Carlos que é a sua cara, você precisa trabalhar lá. Aí eu fui, e aí eu comecei a gostar do que eu estava fazendo, e comecei a me dar bem na empresa, e comecei a ser promovido, e aí foi indo e iu. E aí foi o que aconteceu. Mas eu não escolhi muito bem, assim, não, meu sonho é trabalhar com marketing digital. Bom, meu sonho era primeiro ser engenheiro, depois virou completamente o contrário. Hoje não acho que a engenharia seria feliz com isso. Sou mais feliz onde eu estou hoje. Mas acho que as oportunidades também, elas aparecem, né? E é tudo uma questão de arriscar ou não. Então, é importante também pensar nisso. E isso que é uma coisa muito legal de vocês terem vindo participar da CECOD, porque a gente sai da faculdade pensando, às vezes, que só dá para seguir um caminho, quando, na verdade, tem outras 1000 opções que a gente consegue seguir. Então, é bem interessante. Sim, sim. E a gente tem uma visão errônea, né, do que é trabalhar com engenharia ou trabalhar com computação. Quando eu estava na faculdade, eu achava que eu tinha que trabalhar na multinacional, tipo, numa Alcoa da vida, fazendo as coisas. E quando a gente está na computação, eu, pelo menos na minha época, quando eu gostava de computação, sempre gostei, por isso que eu tenho facilidade com temas relacionados a pagamento, essas coisas. E aí eu sempre falei, não, trabalhar com computação é trabalhar numa IBM, na minha época, né? Na minha época, a IBM era a Microsoft, eram empresas que se via. Hoje é Google e Facebook. E quando vocês começam a entrar mesmo no detalhe dessas empresas, vocês veem que não é, na verdade, tantas coisas ou tem tanta liberdade para desenvolvimento quanto se fala. E o bom de uma empresa que nem a ROC, né, é realmente essa liberdade hoje os meninos, a gente tem uma reunião de priorização de TI, onde eles trazem as ideias
que eles levantam com o time e a gente aprova os projetos em conjunto. Obviamente, eu faço essa gestão de aprovação, mas o time tem liberdade para trazer as soluções e trazer o que a gente vai desenvolver. Tanto que o Voldemort foi uma ideia do time, não minha. Então, a gente traz essa liberdade e aí é que a galera gosta de fazer, né? Que é codar. Conheço até vários amigos que trabalham lá, falam maravilhas, então eu recomendo, assim, a galera tentar, tanto que a Franciene Bernardi perguntou aqui, até quando fica aberto o processo seletivo da ROC? A ROC tem um processo seletivo always on. Que é isso, né? A ROC sempre vai estar aberto o processo seletivo. O processo seletivo de TI, ele tem uma prova, que é para a gente também conseguir medir o grau de conhecimento de vocês, mas ele sempre fica aberto, porque a ROC ela cresce em torno de 300% a 400% ao ano. Então a gente vende serviços, então a gente sempre precisa ter pessoas prontas ou começando treinamento para quando eu vender aquele serviço eu ter gente para operar. Então, tanto na parte de mídias, quanto em design, quanto em social, quanto em TI, a gente sempre está com o processo seletivo aberto. Isso significa que sempre tem vaga? Não. Isso significa que a gente faz o processo, a gente aprovou a pessoa, ela vai para um pipe de contratação, e quando surge uma vaga, a gente chama essa pessoa, e obviamente há uma comunicação, porque essa pessoa pode arrumar um outro emprego, ou pode desistir da vaga, mas a gente vai mantendo isso sempre alimentado e sempre com essa programação de estar sempre com o processo aberto. Legal, meio sob demanda, assim, então, né? Acho que dá para... Perfeito. O Daniel Silva perguntou aqui, quais seriam as soft skills necessárias para data-driven? Tá, legal. Acho que a primeira coisa é você entender o que é. Se essa apresentação fez sentido para você, já é a primeira coisa. Aí a gente tem que entender algumas coisas mais claras dentro na parte de gestão, né? Tem uma dificuldade muito grande entre as pessoas entenderem o que é conhecimento e o que é competência, né? Então a gente tem ou habilidade e competência, né? Na verdade, o conhecimento ele é simplesmente o que você sabe sobre o assunto. E a competência ele é a capacidade de você aplicar o conhecimento na hora certa, no lugar certo. Então é a habilidade, que é como aplicar aquele conhecimento, né? E a atitude, que é que horas aplicar aquele conhecimento. Então, só de você entender o que vem por trás dessa parte de data-driven e saber e questionar se os dados estão certos, questionar se não tem uma maneira mais fácil de pegar, elas vão te gerar essa competência data-driven, né? Talvez não precise tanto de soft skills, que eu acho que é muito mais como você conversa com as pessoas para conseguir o dado que você quer e como você não gera aquele time de relatórios que a gente fala, né? Que as pessoas elas querem ver um relatório e para esse relatório acontecer, 7 pessoas trabalham 7 dias por semana só para fazer esse relatório. Então, acho que é pensar um pouco nisso. A Jade aqui perguntou, como é decidido o que coletar e o que não coletar e como usar essa informação? Um anúncio que sabe demais sobre um usuário não é considerado indesejado? Sim, mas essa é uma forma de como usar a informação, né? A gente não coleta a informação muito pouco dentro do anúncio. A gente coleta a informação quando o usuário entra em contato com o nosso site. Então, por exemplo, a gente pega essas informações do usuário no site, a gente não identifica esse usuário e não clusteriza, então a gente clusteriza ele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um anúncio que funciona bem comigo. Eu estou montando na quarentena agora uma horta vertical aqui em casa, uma hortinha, brincando com essas coisas de criar meus temperos aqui. E aí, provavelmente, pessoas que têm um padrão de navegação na internet que nem eu e visitam essas coisas de cuidados com o jardim, também são pessoas que cuidam dos seus investimentos. Então, eu fui impactado por um anúncio de uma corretora que falava assim, você já cuidou da sua horta hoje e dos seus investimentos? Então, ela consegue trazer uma personalização para o anúncio que a pessoa se sente falando, pô, é verdade, eu cuidei das minhas hortas, do meu investimento. Então, tudo depende do jeito que você usa. Lembrando que não devemos individualizar as informações. As informações são clusterizadas. E sobre o que coletar e como coletar, se você conseguir coletar tudo ou deixar pronto para quando você precisar daquela informação, você consiga puxar aquilo, a gente consegue trabalhar isso depois. Mas você tem que deixar pronto o código para coletar. Então, o data layer é uma função imprescindível nisso, né? Você tem que deixar um data layer bem feito para conseguir coletar essa informação no futuro.
Bom, tem aqui outra pergunta do Thales Lopes, falando: ultimamente, algumas redes sociais me notificaram sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Ela vai ter ou já teve algum impacto no funcionamento da ROC? A gente, sim, já estudou muito LGPD. Desde 2017 eu estou estudando, né? A gente até mandou um funcionário que foi fazer um mestrado na Alemanha e o grupo mantinha ele lá estudando LGPD, principalmente porque lá era muito forte. A gente não vai ter impacto no nosso funcionamento. A gente tem algumas coisas, por exemplo, cliente que não sabe da lei, eles querem mandar a base de clientes por e-mail, a gente não aceita, a gente ensina a subir a base de e-mail na ferramenta, então tudo é hasteado, então codificado, então não dá para identificar o usuário. E a LGPD ela é muito menos do que a galera pensa, né? Assim, a LGPD basicamente lá tem duas fontes que vocês precisam saber, que é a primeira, você pode excluir seus dados, ou seja, eu como usuário posso escolher não ter mais meus dados coletados. Isso não significa que os dados coletados individualizados, né? Eu posso ter eles clusterizados em relação. E o outro ponto é essa não individualização dos dados, ou seja, eu saber que aquela pessoa comprou aquele produto identificado por aquele nome, aquele CPF. Se aquela pessoa chamar XYZ no meu código e eu nunca, alguém descobrir esse código, nunca chegar no CPF ou no CNPJ daquela pessoa ou daquela entidade, não tem problema, isso não fere em nenhum momento a LGPD, tá? Ah, sim, compreendi. Bom, às vezes então não é tão assustadora o quanto parece, né? Exatamente. Precisa entender melhor, assim, ela não é tão assustadora. É porque, assim, antigamente eu já vi sites passar usuário e senha na URL quando você loga nele. Então tem muita coisa que não é errada no mundo. A LGPD vem para quem é muito errado primeiro. Obviamente a gente tem um setor ainda que vai ser formado no Brasil, que já foi até suspenso de novo, para começar a julgar esses casos. E óbvio que os primeiros casos vão ser todos por denúncia, né? Porque não vai ter como o Brasil sair fazendo uma limpa na internet. Mas quem for denunciado vai ser e vai entrar numa uma malha fina que vai ser tem que provar conta de tudo da LGPD. Bom, acho que para seguir essa explicação, o Gustavo de Jesus Rodrigues Silva perguntou: como eu faço para que meus dados não sejam coletados? Tá. O ano passado, o Google ele lançou uma ferramenta, né, um option dentro do Google Chrome, que é para você tirar os cookies. Então, quando você tira os cookies ali, você desabilita o Google Chrome de coletar os seus dados. A navegação em aba anônima também ajuda, né, a não coletar dados. Então, hoje, as próprias ferramentas, como o Mozilla, como o Safari, ou o Google Chrome, até o Internet Explorer, se alguém ainda usa, é, eles já vêm com ferramentas para sair dessas informações. Acho que tem só uma pergunta antes, Milene, que é da Franciene. Isso, da Franciene, que perguntando justamente se tem algum site em que a gente possa aprender mais sobre data driven. Não tem um site que fale muito sobre isso, mas você tem que entender todos os passos, né? Que é desde a parte de coletar dados, a parte de tratar dados e a parte de relatoria mesmo. Eu iria para essas três partes. Na UFSCar, eu sou coordenador de uma pós-graduação lá em São Carlos, que faz exatamente isso, né? Que é uma pós-graduação de 18 meses, onde de 6 em 6 meses tem um módulo, e o primeiro módulo é de informação, ou seja, de como que eu tenho informação, o segundo é de data science, de como que eu trabalho esse dado, e o terceiro é de inovação, que é como eu uso esse dado para isso. Então, não tem um site que fale de tudo isso, esse MBA é o mais próximo de uma solução integrada que a gente vê disso. Mas primeiro tentar entender por que você está fazendo aquela análise, como você está juntando os dados, parar e pensar sobre seus relatórios de uma maneira mais analítica e sair só de fazer porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ver. Entender o porquê que você faz as coisas. Entendi. Bom, não sei se teremos mais algumas, vamos esperar aqui um tempinho.
Bom, mas já agradecendo desde já a sua participação, Fernando, como eu falei, é muito legal a gente abrir, né, a nossa visão para essas outras áreas que a gente tem chance de seguir e estão disponíveis aí, como você falou, a ROC está com o processo sempre aberto, então a gente sempre fica nessa expectativa. Bom, a Alan comentou que hoje a maioria das plataformas estão utilizando recursos de web semântica. Não sei se quer fazer algum comentário sobre isso. Não. Eu tenho um comentário que eu esqueci, mas eu acho que faz sentido. Hoje, quando a gente utiliza single page applications ou algum novo tipo de desenvolvimento web, a gente tem que criar um data layer dinâmico. Então eu não trouxe porque já é mais complexo, mas hoje já faz sentido para quem entender criar um data layer dinâmico, né? Visto que não se muda a página, não nos carrega um novo data layer, toda vez que a single page application você começa a ter mais informações dentro dela pela navegação do usuário, automaticamente esse data layer tem que começar a ser preenchido e aumentado, né? Então, se vocês quiserem ver um exemplo legal, entra no site da Fashop, lá uma single page application, e lá o data layer é dinâmico. Se vocês entrar no inspecionar elemento e filtrar o data layer, vocês vão ver que ele vai mudando conforme você vai navegando, e a URL e o site parece que não muda, né? É um novo modelo de web application. Qual que é o nome do site mesmo? Fashop.com.br. Tá. Acho que a galera vai conseguir colocar aí no link para a galera conseguir entrar. O Thales lembrou aqui, não se esqueçam que já está disponível o botão de saída da palestra lá no site. Se vocês querem gerar o certificado para essa palestra, quem confirmou na entrada precisa confirmar agora na saída também. Bom, a gente tinha mais 5 minutinhos aí, se aparecer mais alguma pergunta, se tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Lembrando que, igual o Fernando falou, o processo está aberto, então fiquem à vontade, né, para se quiserem aplicar lá. E super aberto aí, pessoal, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, conversar, mandar mensagens, eu estou super aberto a ajudar vocês com todas as dúvidas que eu consegui, obviamente, nesse começo de carreira de vocês. Muito obrigada, então, Fernando. Obrigada, ROC, que também é uma das nossas patrocinadoras do evento, né? A gente agradece muito a todo o apoio e a participação. Bom, gente, eu acho que a gente vai ficando por aqui, então.